Imagine viver em uma época onde o medo dominava todos os dias, onde um simples erro poderia trazer destruição para você, sua família e tudo o que conhecia. Isaías, o profeta que desafiou reis e denunciou o afastamento de Deus, viveu exatamente assim. Ele sabia que o preço por dizer a verdade seria altíssimo, mas mesmo assim decidiu cumprir sua missão. Agora pense, o que você faria se soubesse que algo terrível está prestes a acontecer e que ninguém quer ouvir o aviso? Isaías enfrentou olhares de desprezo, perseguição e o ódio dos poderosos. Ele andou nu pelas ruas como um último alerta para o povo, uma cena assustadora que ninguém conseguia ignorar. Isso não era apenas estranho, era aterrorizante. E o que aconteceu depois foi ainda mais sombrio. Sua coragem o levou a uma morte cruel e chocante, algo que você nem consegue imaginar. Mas sabe o que mais dói? Muitos ignoraram Isaías, escolheram continuar no erro, e o destino que ele tentou evitar acabou caindo sobre eles. Você já parou para pensar se está ignorando algo importante na sua vida? Algo que pode salvar você e as pessoas que ama? Fique comigo neste vídeo, porque vou te mostrar a história completa de Isaías. Os perigos de fechar os olhos para o que é certo. E o mais importante, como evitar que isso aconteça com você. Não é tarde demais para mudar. Imagina viver num mundo onde tudo parece estar fora de controle. Como quando você sente que uma tempestade está chegando, mas não sabe exatamente o que vai acontecer. Foi nesse cenário que Isaías nasceu. Ele vivia em Judá, um lugar cheio de reis, guerras e decisões importantes. Tudo era muito complicado, e o povo estava sempre com medo de perder suas terras ou de que algo terrível acontecesse. Isaías estava no meio disso tudo, como se fosse um jogador num grande tabuleiro de xadrez. Se essa história já está mexendo com você, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso não só me ajuda a trazer mais conteúdos como esse, mas também garante que você não perca nenhuma revelação surpreendente que pode transformar sua visão sobre essas histórias incríveis. Clique agora e vamos juntos explorar mais. Agora imagina isso. Isaías estava em um dia comum, talvez no templo, fazendo suas orações, quando de repente algo incrível aconteceu. Ele teve uma visão tão grandiosa que mudou sua vida para sempre. Era como se ele estivesse sendo escolhido para uma missão super importante, tipo ser o mensageiro oficial de Deus para o povo. Isso aconteceu no tempo do rei Uzias, que era um bom líder e ajudava Judá a ter paz. Mas Isaías percebeu que sua missão não seria fácil. Ele teria que falar verdades difíceis e guiar as pessoas de volta para o caminho certo. Isaías teve uma visão muito importante no templo. Ele viu Deus sentado em um trono grandioso, cercado por anjos chamados serafins, que proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nesse momento, Isaías percebeu como ele e o povo eram imperfeitos. Um anjo tocou seus lábios com uma brasa viva, simbolizando que seus pecados foram perdoados. Depois disso, Deus perguntou quem iria levar sua mensagem ao povo, e Isaías respondeu prontamente: Aqui estou, envia-me. Depois dessa visão incrível, Isaías entendeu que sua missão era levar as palavras de Deus para o povo. Ele precisava alertar as pessoas sobre os erros que estavam cometendo, como a idolatria e a injustiça, mas também oferecer esperança. Isaías se dedicou completamente a essa tarefa, mesmo sabendo que nem todos iam escutá-lo ou mudar suas atitudes. Enquanto Jotão era rei, Isaías não ficou calado. Ele falava sobre como as pessoas estavam adorando outros deuses e sendo injustas umas com as outras, o que desagradava muito a Deus. Isaías também ajudava o rei Jotão, dando conselhos que mostravam o que Deus esperava dele como líder. Mesmo com certa paz nesse período, Isaías sabia que problemas maiores estavam por vir se o povo não mudasse. Quando Acás se tornou rei, ele tomou decisões que iam contra os conselhos de Isaías. Em vez de confiar em Deus para proteger Judá, Acás fez alianças políticas com outros reinos como a Assíria. Isaías tentou alertar o rei que isso traria muitos problemas no futuro, mas Acás preferiu seguir o próprio caminho. Essas escolhas começaram a enfraquecer Judá, deixando o reino vulnerável e distante de Deus. Isaías foi muito claro ao dizer que confiar em outros países
como a Assíria e o Egito, era um grande erro. Ele explicou que essas alianças não só trariam problemas políticos e econômicos, mas também mostrariam falta de fé em Deus. Isaías avisou que depender dessas nações levaria Judá a ser dominado por elas, mas mesmo assim, muitos não ouviram seus alertas. Isaías anunciou uma das mensagens mais importantes de sua vida. Ele falou sobre a vinda de um Salvador, chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Ele profetizou que esse Messias nasceria de uma virgem e traria justiça e paz ao mundo. Essas palavras encheram de esperança aqueles que confiavam em Deus, mesmo em meio às dificuldades que Judá enfrentava. Deus pediu a Isaías que fizesse algo muito incomum. Ele deveria andar nu e descalço por 3 anos. Isso servia como um sinal para o povo, mostrando o que aconteceria com o Egito e a Etiópia, que seriam derrotados e levados como prisioneiros pela Síria. Essa ação era um alerta claro de que confiar em alianças com outras nações, em vez de em Deus, levaria apenas à vergonha e destruição. Isaías não se calou diante dos erros de Acaz. Ele denunciou a idolatria e a adoração a deuses falsos que o rei promovia em Judá. Isaías alertou o povo sobre as consequências dessas práticas e pediu que todos voltassem a adorar o verdadeiro Deus. Mesmo assim, muitos rejeitaram suas palavras, e ele enfrentou grande oposição por dizer o que era certo. Quando Ezequias se tornou rei, ele decidiu mudar as coisas. Ele começou a limpar Judá da idolatria e trouxe o povo de volta à adoração ao Deus verdadeiro. Isaías foi um grande aliado nesse processo, ajudando Ezequias com conselhos espirituais e mensagens de Deus. Juntos eles trabalharam para restaurar a fé e trazer esperança ao povo. Durante o reinado de Ezequias, o poderoso rei assírio Senaqueribe cercou Jerusalém com um grande exército, tentando intimidar o povo e enfraquecer sua fé. Ezequias, em resposta, buscou a orientação de Isaías e orou fervorosamente a Deus, demonstrando sua confiança no Senhor. Isaías transmitiu uma mensagem de esperança, assegurando que Deus defenderia a cidade e que Senaqueribe não a conquistaria. De fato, Deus interveio de maneira milagrosa, enviando um anjo que destruiu 185.000 soldados assírios em uma única noite, forçando Senaqueribe a retornar à sua terra. Quando tudo parecia perdido e Jerusalém estava cercada pelos assírios, Deus mostrou seu poder. Durante a noite, um anjo enviado pelo Senhor eliminou 185.000 soldados do exército de Senaqueribe. Foi um momento impressionante que garantiu a proteção de Jerusalém sem que o povo precisasse lutar. Essa vitória milagrosa fortaleceu ainda mais a fé do rei Ezequias e do povo de Judá. Isaías lembrou a Ezequias que Deus estava no controle de tudo, mesmo diante das ameaças mais assustadoras. Ele garantiu ao rei que Jerusalém seria protegida porque Deus havia prometido preservar a linhagem de Davi, o que fazia parte de seu plano. Isaías incentivou Ezequias e o povo a confiarem totalmente em Deus, mostrando que, apesar das dificuldades, a palavra divina sempre se cumpriria. Com a morte de Ezequias, seu filho Manassés assumiu o trono e trouxe um período sombrio para Judá. Ele abandonou as reformas do pai, promovendo a idolatria e práticas que iam contra os ensinamentos de Deus. Isaías continuou fiel à sua missão de alertar o povo e denunciar os erros de Manassés, mas isso fez com que ele enfrentasse perseguições severas. O rei e muitos líderes rejeitaram suas palavras, criando um ambiente de opressão para aqueles que permaneciam fiéis a Deus. Durante o reinado de Manassés, a oposição a Isaías alcançou seu auge. A tradição judaica afirma que, por continuar pregando a verdade e confrontando a idolatria promovida pelo rei, Isaías foi condenado à morte. Dizem que ele foi martirizado de forma cruel, sendo cerrado ao meio. Esse ato brutal simboliza a rejeição do povo à mensagem de Deus, mas também a coragem e a fidelidade de Isaías em cumprir sua missão até o fim. Isaías deixou um legado incrível por meio do livro que leva seu nome. Com 66 capítulos, ele escreveu sobre a santidade de Deus, a importância de tratar as pessoas com justiça e a necessidade de o povo se arrepender de seus pecados. O livro também traz mensagens de esperança,
mostrando que Deus está sempre disposto a redimir aqueles que voltam a Ele. É um dos textos mais profundos e significativos da Bíblia. Isaías profetizou sobre a vinda de um Salvador que mudaria o destino da humanidade. Ele falou do nascimento de Jesus, de seu sacrifício para salvar a todos e de seu reinado eterno como Messias. Essas palavras se tornaram pilares da fé cristã, trazendo conforto e esperança para milhões de pessoas ao longo dos séculos. Isaías não se limitou a alertar sobre as consequências dos erros do povo. Ele também trouxe mensagens de esperança, mostrando que Deus é justo, mas também misericordioso. Ele explicou que mesmo em tempos difíceis, como guerras ou crises, era essencial manter a fé e confiar nas promessas divinas. Para Isaías, o arrependimento e a fidelidade a Deus eram os caminhos para superar qualquer adversidade. As palavras de Isaías atravessaram o tempo e continuam tocando vidas até hoje. Suas profecias sobre o Messias, suas lições sobre justiça e santidade e seu compromisso inabalável com Deus fazem dele um dos maiores profetas da Bíblia. Sua mensagem inspira fé, esperança e transformação, tanto para judeus quanto para cristãos, mostrando que Deus nunca abandona seu povo. E assim chegamos ao final dessa história impressionante sobre Isaías, o profeta que desafiou tudo e todos, até mesmo reis poderosos, para cumprir a missão que Deus deu a ele. A coragem dele, mesmo diante de tanto sofrimento, nos deixa uma lição muito importante. Às vezes, fazer o que é certo pode ser difícil, mas é sempre o caminho que vale a pena seguir. Agora, eu quero que você pense, e se Isaías tivesse desistido? E se ele tivesse ficado calado? A história poderia ter sido muito diferente. É por isso que a vida dele nos inspira tanto. Mas olha, essa foi só uma parte do que a vida de Isaías nos ensina. Tem muito mais a aprender, e eu vou trazer tudo isso nos próximos vídeos. Então fica atento, porque o que aconteceu com o profeta que andou nu e desafiaram a fúria de reis, ainda tem muito a revelar pra gente. Ah, e não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque você não vai querer perder o que vem por aí. Até o próximo vídeo.